Boa tarde a todos, um enorme prazer. Hoje nós temos um convidado especial, nosso ex-aluno de medicina da Universidade Federal Fluminense, Ian Peter. Ele vai hoje participar da nossa atividade do Morph Speech no episódio Intestinos. Então, é uma satisfação tê-lo aqui contribuindo com a gente, participando. É um prazer particular para mim, foi nosso aluno e tem se destacado bastante na medicina e nas atividades, tanto aqui do Morph Speech hoje, como no Isolanato, no Isolanato AMC e talvez, e eu acho que no Isolanato Biomed também, né, Ian? Então, para a gente é uma satisfação enorme ter esse envolvimento dos nossos alunos de medicina, ex-alunos de anatomia, e que contribuem e participam das atividades fervorosamente com a gente. É um enorme prazer, então, Ian Peter, a palavra está com você. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. É uma grande honra estar aqui com vocês, poder dar essa palestra sobre intestino delgado e intestino grosso. Fico muito satisfeito de poder falar desse tema tão vasto que me atraiu muito na anatomia, um dos meus temas preferidos, porque nunca é suficiente, né? Sempre a gente acha alguma coisa em outro lugar diferente. Aí a gente se sente pronto para dissecar um pouco sobre isso, a gente disseca, toma uma paulada na cara do cadáver, que a gente meio que não entende direito o que está ali. É um tema muito desafiador que continua me surpreendendo muito, então sou muito grato ao professor Babinski por poder dar essa palestra, tentar contribuir um pouco aqui com vocês. E, sim, ao final, estou aberto a qualquer dúvida para retornar, para qualquer imagem. Eu tentei trazer uma apresentação com bastante imagem aqui, já que a gente não tem esse acesso prático à peça nesse momento, né? Mas vamos tentar suprir com essas imagens que eu trouxe. Bom, a apresentação de hoje, eu vou dividi-la numa introdução breve para retomar um pouco das informações que o professor Babinski falou na palestra anterior sobre duodeno e pâncreas. Vamos falar depois sobre jejum no ilho, seco e apêndice junto. Aí eu dividi o tema em cólon direito e cólon esquerdo, para ficar um pouco mais didático, e finalmente reto canal anal. Reto canal anal é uma anatomia muito assim, complexa e nunca suficiente o conhecimento, então eu não me aprofundei tanto nesse tema, tanto pelo conteúdo dos temas anteriores que a gente já vai falar um pouco hoje, tá? Então, iniciando agora com a introdução, a gente tem que lembrar o que foi muito frisado pelo professor sobre o conceito de intestino primitivo, né? Da divisão dele intestino anterior, ou aqui na imagem foregut, o intestino médio, midgut, intestino posterior, hindgut. As minhas imagens não são tão boas como a do professor, por isso que tem algumas em idiomas diferentes, que foi o único idioma que eu consegui. Mas o que vamos nos basear hoje é o intestino médio e o intestino posterior, tá? Essa divisão é muito importante porque a gente sabe que cada região dessa apresenta um suprimento vascular principal, sendo que o intestino médio, ele é principalmente nutrido pela artéria mesentérica superior e o intestino posterior pela artéria mesentérica inferior. Então, essa parte de tronco celíaco a gente não vai falar tanto hoje, tanto que o professor já finalizou a palestra, finalizando no ramo final dela, né, em relação ao sistema digestório, que seria a segunda para a terceira porção do duodeno. Aqui, mais uma vez, para a gente lembrar. Então, basicamente, o que a gente vai falar é da parte inicial do jejum, ou seja, a aula não é inteiramente sobre intestino delgado e grosso, já que duodeno foi abordado na palestra anterior. Então, falaremos do jejum, ilho, seco apêndice, cólon, reto e canal anal. Tá? Espero que vocês consigam ver minha seta, que eu tento apresentar bastante com o pointer. E a gente vai ver também que tem uma área de anastomose entre essas duas artérias principais. Bom, então vamos começar explorando na anatomia externa. Nós temos o intestino delgado, tá? Representado nessa imagem. A gente vê que ele ocupa principalmente a região do mesogastro, hipogastro, epigastro, mas a gente vai ver
posteriormente que na anatomia superficial, esse intestino ele pode estar em qualquer uma das 9 regiões do abdômen, tá? É uma alça que pode ter até 9 metros de comprimento, se a gente considerar o intestino delgado inteiro, e é uma alça com uma mobilidade muito evidente, tá? O meso, que a gente vai ver o conceito, é muito móvel, permite muita flexibilidade. E se a gente vê, a gente tem dificuldade de identificar uma diferença entre jejum e ilho que a gente vai aprender a diferenciar posteriormente, tá? Quando a gente olha, a gente pensa muito que é o intestino delgado em si, a gente não consegue ter algum critério para divisão. E a gente também tem o intestino grosso, que é dividido em seco e apêndice, a partir de tudo inferior à junção do ilho ao intestino grosso, nós temos o seco e o apêndice, nós temos o cólon ascendente, a flexura hepática, cólon transverso, flexura esplênica, cólon descendente, sigmoide, reto, canal anal. Vamos aprender as principais relações, características, nutrição, inervação, drenagem dessas regiões e algumas importâncias clínicas específicas de cada região. Deixa eu ficar monitorando um pouco a hora aqui. Ok. E no intestino grosso, então, a gente vai ter essa divisão, mas a gente vai dividir em cada uma dessas regiõezinhas, mas eu tomei liberdade de dividir de forma mais geral em cólon direito e esquerdo, principalmente por causa daquela divisão da nutrição da artéria mesentérica superior e artéria mesentérica inferior. Tá, finalizando agora essa parte de anatomia externa, a gente deve lembrar o que o professor falou também da chamada rotação intestinal. Basicamente, a gente tem esse intestino primitivo e ele passa por um processo de adaptação e rotação para se encontrar no lugar que encontra hoje em dia, a partir do momento que o feto nasce, né? Então, basicamente, o que temos nós temos um processo de herniação, que essa alça, principalmente do intestino médio, hernia para fora da cavidade abdominal, e primeiro ela passa por um processo de rotação de 90 graus no sentido anti-horário, como a gente pode ver aqui na imagem C. Então, ela sai da barriga e gira 90 graus no anti-horário, tá? Assim que ela gira, ela volta para a cavidade abdominal e gira mais 180 graus no sentido anti-horário. Então, como a gente pode observar aqui na imagem, ó, o seco está aqui. Vamos nos guiar pelo apêndice, que é uma dica para a gente. Então, o apêndice, inicialmente, ele estava aqui. Então, ele vai girar, ó. Mentira. Ele estava aqui e ele gira 180 graus no sentido anti-horário para se localizar no lugar que ele comumente fica, que é na fossa ilíaca direita. Tá? A gente vai ver a importância disso que eu estou falando. E outra, essa imagem um pouco mais tridimensional para a gente entender. Então, basicamente, a gente tem uma herniação, 90 graus anti-horário, volta, 180 graus no anti-horário também, e essa é a posição correta, tá? Aqui nessa imagem, a gente pode pensar que é a mesma coisa, mas eu quero deixar claro que a gente tem que pensar sempre no cólon, não como um tubo, mas como um tubo com um saco plástico em volta colado na parede posterior, que é o meso. Então, o meso é essa estrutura peritoneal, né? São 2 folhetos, né? No caso do intestino delgado, do jejum do ilho direito e esquerdo, que acompanha a nutrição dessa alça. Então, a gente não pode pensar nisso como um tubo em si. É um tubo ligado por meio desse folheto à parede posterior do abdômen, que é a própria definição de meso, né? Então, é uma serosa que comunica o órgão à parede posterior do abdômen e carrega entre ela essa nutrição arterial e drenagem venosa e drenagem linfática, tá? E inervação também. Então, percebam que a rotação, esses movimentos da alça, também vão movimentar os mesos, de forma que eles estarão numa conformação específica que vamos classificar mais adiante. E junto do meso, nós teremos também uma rotação dos vasos. Então, percebam aqui, ó, aqui tem um xizinho e aqui tem outro xizinho, só para a gente ter uma noção do que vai para onde, né? Então, esse x ele vai para cá, ele gira e vai para cá, tá vendo? E toda essa mobilização se associa também a mobilização do meso e da nutrição vascular. E é justamente isso que permite a gente identificar o que é
aderido e o que é solto. E por que isso deveria estar aderido quando está solto, quando há uma má rotação, né? Então, basicamente, o que a gente pode ver aqui é que alguns fragmentos desse intestino ficam soltos, livres. O meso permite uma mobilidade deles, e outros não. E por essa divisão de classificação, a gente denomina de estruturas intraperitoneais e extraperitoneais. Mas elas não são extraperitoneais primárias, elas não são intrinsecamente extraperitoneais, mas elas já foram um dia todas contendo um meso, que é chamado de mesentério comum, tá? Então nós temos esse mesentério comum e a partir de um momento, algumas partes de alças, elas são coladas à parede, num processo que eu vou falar depois, e outras não são coladas. E por que isso é importante? Porque nós precisamos ter noção da mobilidade do intestino. A gente precisa olhar e ver, não, o cólon ascendente, ele não é móvel. Não, o mesentério, o jejum no ilha, eu posso mobilizar para identificar outras estruturas, assim como o cólon sigmoide, tá? E justamente essa rotação é a responsável pela posição ectópica de certas estruturas. Ou seja, vamos ver nessa imagem aqui, nós temos o seco na região normal dele, né? Eu vou falar sobre o ponto de McBurney mais para frente. Então, nós temos aqui o seco e o apêndice. A gente vai falar mais especificamente deles depois. Mas a gente pode ver aqui que tem o seco mais para cima, o seco mais para cima ainda, que é subhepático, e o seco pélvico. O que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Lembra que o seco, ele vem aqui do que seria o hipocôndrio esquerdo. Então, se eu tenho uma má rotação, se eu tenho uma rotação insuficiente, eu posso ter um seco que não chegou na fossa ilíaca direita, mas que só foi até o hipocôndrio direito. Ou então eu posso ter uma estrutura que rotaciona demais. Ele passou da fossa ilíaca e foi até a pelve. E o que isso acarreta? Isso acarreta diferenças de relações anatômicas que podem justificar certas patologias. Veja que nesse caso nós temos uma hérnia que parece uma hérnia inguinal, não sei se é direta ou indireta, mas que dentro dessa hérnia nós temos o apêndice. Mas caramba, o apêndice está lá, geralmente, na fossa ilíaca direita. Mas se o seco está na pelve, é mais fácil o apêndice entrar numa hérnia. Então isso a gente pode justificar, tá? Então aqui a gente tem essa variação peritoneal, como eu disse anteriormente. Então a gente tem a parte de jejum no ilho, que tem um meso que permite uma mobilidade bem grande, que é chamada de mesentério. Nós temos aqui a parte do seco e do apêndice, que geralmente tem uma mobilidade boa, eles são livres, mas a partir do momento que inicia o cólon ascendente, nós temos uma estrutura fixa, assim como a flexura hepática, né, ou flexura cólica direita. Assim que inicia o cólon transverso, nós temos novamente uma alça bem móvel, livre, que muitas vezes se encontra até no hipogástrico, como a gente vai ver mais para frente. Mas assim que inicia a flexura esplênica, ele se torna fixo novamente, descendente fixo também, sigmoide livre. E reto é parcialmente peritonizado, parcialmente não. Tá? Mas a gente vê por que eles são fixos. Se embriologicamente eles tinham um mesentério em comum. Eles são fixos por causa de um processo de aderência. Lembra que existe um peritônio visceral e um peritônio parietal, tá? E esse peritônio visceral, quando encosta no parietal, existe um processo que pode uni-los, que é o que acontece no cólon ascendente, flexura hepática, e na flexura esplênica e cólon descendente. Esse processo forma a chamada fáscia de coalescência. Fáscia de coalescência, que a gente vai especificar mais para frente, mas que tem diversos nomes, de acordo com a região dela. Mas, basicamente, essa fáscia, ela torna possível essa união. Mas por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque a estrutura ser presa ao peritônio posterior é uma coisa. Ter um vaso lá prendendo não me permite tirá-la dali, porque se eu tirar, o vaso sangra. Se eu tirar, a estrutura vai ser desvitalizada. Mas se é apenas uma fáscia de coalescência, significa que só tem um plano marcado, como se eu tivesse um durex marcado no outro. E ao dissecar, eu só solto um folheto de durex do outro, sem comprometimento de qualquer outro tecido. É a situação do cólon ascendente e do cólon descendente.
sendo que diversos procedimentos cirúrgicos envolvem eu saber soltar essas faces. Diversos procedimentos anatômicos de dissecção para expor, por exemplo, estruturas retroperitoneais envolvem esse descolamento, tá? Então, a gente pode ver aqui o que seria um peritônio comum, que é, por sinal, uma patologia. Se eu tenho uma situação que a face de coalescência ela não é formada, eu basicamente tenho todo o intestino delgado e intestino grosso, né, exceto reto e canal anal, livres na cavidade abdominal, como se tudo fosse jejum no ilho, tudo móvel, tudo jogado. Mas aí a gente fala, poxa, isso não seria mais simples? Não necessariamente, porque existem diversas patologias que se dão pela isquemia dos vasos, baseado na localização deles. Então, eu poderia ter processos inflamatórios mais facilmente, eu poderia ter volvos, que é um negócio que eu vou falar para frente, basicamente uma alça gerar em cima da outra e isquemiar pela base. Tá? Então, para finalizar essa parte de anatomia, da introdução, vamos falar um pouco da anatomia superficial, tá? Que a gente divide o abdômen em 9 regiões. Basicamente, numa linha horizontal entre a borda inferior da 10ª costela ou da borda mais inferior do gradil costal e uma linha horizontal entre as duas cristas ilíacas e aqui 2 linhas horizontais hemiclaviculares, 2 linhas verticais hemiclaviculares. Então, a gente divide o abdômen em 9 regiões principais, sendo 1 hipocôndrio direito, 3 hipocôndrio esquerdo, 2 epigastro, mesogastro, hipogastro, lembrando que epi acima, hipo abaixo, meso no meio, para lembrar um pouco mais, 4 flanco direito, 6 flanco esquerdo, e 7 e 9 fossa ilíaca, direita e esquerda. Por que é importante disso? É importante a gente saber que, apesar de ter regiões mais típicas, quando nós falamos de intestino delgado e grosso, nós podemos encontrar essas estruturas em qualquer uma dessas 9. 1, porque é uma estrutura muito grande. 2, porque muitas dessas partes são muito móveis. Então, o jejum no ilho, por exemplo, eles são muito móveis ao longo da cavidade abdominal. Então, de acordo com a situação, se o paciente está em pé, se o paciente está deitado, está em decúbito lateral esquerdo, direito, eu posso palpar o jejum em qualquer lugar. Mas agora, estruturas que são comumente fixas, cólon ascendente, flexura, cólon descendente, têm regiões específicas, como, por exemplo, cólon ascendente. Normalmente, eu vou palpá-lo no flanco direito, tá? Também eu posso dividir nessa divisão de 4 quadrantes, mas acaba sendo um pouco menos específico, né, para essa região. É mais utilizado em quesito de alça justamente por ela não apresentar um quadrante desses 9. Então, a gente acaba dividindo nesses 4, justamente pela frequência de certas patologias. Então, iniciando agora o jejum no ilho, eu tentei trazer alguns pontos para a gente saber o que é importante de lembrar, tá? É importante a gente saber que eles ocupam grande parte do abdômen. É importante a gente saber diferenciar o jejum do ilho, apesar deles parecerem idênticos numa visão externa. É importante a gente saber as relações peritoneais, tá? As relações do meso. E é importante a gente saber que o jejum ao ilho, ele vai do ângulo de Treitz, que é aquela flexura duodeno jejunal, até a válvula ilicecal, ou seja, a junção do ilho com o cólon ascendente, do ilho com o seco, né? Então, ao vermos essa imagem aqui, eu trouxe a imagem borrada justamente com esse princípio de que a gente dificilmente vai saber reconhecer o que é jejum e o que é ilho. Esse livro que eu peguei essa imagem, ele até caracteriza o intestino delgado, né, o jejum e o ilho, em 2 regiões principais. Uma região superior esquerda e uma região inferior direita. De modo que a gente pudesse caracterizar o jejum e o ilho de uma visão externa. Olha que interessante o que ele fala. Ele fala que o jejum, geralmente, as alças estão horizontalizadas. Então, esse grupamento, nos 2/5 desse superior esquerdo, as alças estão horizontalizadas. Já essa parte ileal, inferior direita, as alças estão mais verticalizadas. Não acredita em mim? Vamos tentar ver nesse exame aqui. Eu trouxe um exame de radiografia com contraste oral, né, que ele chama de duplo contraste, por causa do contraste com ar também, acredito eu. A gente consegue visualizar uma diferença principal do jejum com ilho, que é a presença de válvulas internas, desses espessamentos, como o professor Babinski já frisou na aula anterior.
né, que são as chamadas válvulas ou pregas de Kerckring, né, que por obstrução a gente vê esse característico chamado de sinal de empilhamento de moedas, mas não é isso que eu quis mostrar aqui. A gente vê que as alças jejunais, geralmente elas estão horizontalizadas, já as ileais, elas estão mais verticalizadas. Não que isso tenha uma grande relevância clínica, mas ele permite a gente diferenciar um pouco a visão externa, tá? Em contraste com o bário naquela situação. Tá, a gente vê aqui nessa imagem que as alças, mais uma vez, são extremamente flexíveis e móveis, então me permitem uma visualização do que está por trás dela, do lado direito e do lado esquerdo, permite que eu mobilize-as para onde eu bem entender. E aqui a gente consegue diferenciar um pouco o jejum do ilho. A gente observa aqui, lembrando um pouco das camadas internas, quando a gente visualiza interiormente, a gente consegue dividi-los com maior facilidade. Por quê? O jejum apresenta essas pregas, né, que eles chamam de pregas circulares de Kerckring, ou válvulas de Kerckring. Já o ilho apresenta uma mucosa mais lisa, com muitos nódulos linfóides, e essas chamadas placas linfóides, agregados linfóides, são chamadas de placas de Peyer, tá? A gente viu até isso na radiografia anteriormente. Então, isso é uma diferença do jejum no ilho. Além disso, ambos são divididos naquele esquema de mucosa, submucosa, muscular, sendo que a muscular é dividida em circular interno, longitudinal externa, e serosa. Mas outra característica importante está na irrigação deles. Percebam que o meso do jejuno, ele tem esse ramo da mesentérica superior, como a gente vai ver mais para frente, mas ele tem pouca arcada, ou seja, um arco só, e uma vasa reta, que esse ramo se chama vasa reta, mais longa. Agora a gente vê no ilho, a gente tem diversas arcadas, que são chamadas de arcadas primárias, secundárias, terciárias, e uma vasa reta curtinha. Isso é outro modo da gente diferenciar jejum no ilho. Lembrando que, apesar da gente estar diferenciando-os, a gente não consegue ter um ponto no intestino delgado que a gente fala assim, a partir desse ponto é jejum e antes desse é ilho. Não tem como a gente falar isso. É uma gradação. Mas baseado nos extremos, a gente consegue dividir, tá? Então, mais uma vez, para a gente conseguir dividir isso, a gente tem aqui, ó, jejum em A, que é poucas arcadas e vasas retas longas, e aqui em B, a gente tem muitas arcadas e vasas retas curtas. Então, qual a organização peritoneal que a gente está vendo nessa imagem? A gente tem um meso, né, que é folheto, e esse folheto, na verdade, são dois. E dentro deles tem um vaso. Então, a gente tem um folheto anterior, vaso, folheto posterior. E esse vaso, ele não vai acabar na borda do intestino. Ele vai revesti-lo, como a gente vai ver na imagem. Então, isso faz a estrutura amplamente vascularizada e anastomosada. Faz até sentido. É um órgão crucial para a absorção de nutrientes de qualquer alimento que nós consumimos. Então, quanto mais vaso, maior a nossa capacidade, né, mais oferta de superfície de contato a gente oferece para absorver esse conteúdo. Então, assim como um tecido glandular endócrino, né, precisa de muito vaso, porque o produto dele vai para o vaso, um tecido que absorve nutrientes, ele precisa de muito vaso justamente para nutri-lo e para pegar esses produtos absorvidos. Então, aqui nessa imagem, a gente observa que a alça intestinal, ela tem duas caras, né? A face livre, que está marcada em X, e a face mesentérica, que está marcada aqui no lado oposto de X, tá? Então, a gente observa aqui, ó, imagina que em um está o folheto esquerdo do mesentério e em dois o folheto direito. Entre os dois folhetos, a gente vai ter duas veias, uma artéria. E essa artéria, ao chegar na borda mesentérica da estrutura, vai se dividir em duas, que vai se unir do outro lado, tá? Caminhando pela subserosa. Então, ela pode ser facilmente fragilizada ao manipular o intestino, tá? Porque ela caminha pertinho dessa camada serosa. Então, a gente observa aqui a trajetória do jejum do ilho, tá? Pensando que o jejum inicia na flexura do duodeno jejunal e o ilho vai até a válvula iliocecal. A gente observa que é uma trajetória muito tortuosa, de
peritônio, olha o tamanho desse mesentério, sendo que eu não estou mostrando a raiz, né? Estou mostrando a parte distal do mesentério. E é importante a gente saber identificar onde fica essa flexura do duodeno jejunal. Quando a gente tira todo o intestino, fica fácil. Pô, a gente tirou tudo, então ali que está a flexura. Mas se eu tenho intestino rodeando tudo, como que eu vou identificar essa flexura do duodeno jejunal? Tá? Lembrando, o que é ela? É justamente a transição da quarta parte, ou parte ascendente do duodeno, para a parte jejunal, tá? E essa parte ascendente existe e é uma parte fixa, ela não é móvel. Isso ajuda a gente a identificar quando tem várias alças, tá? E por que ela é uma parte fixa e ascendente? Porque essa parte, a flexura do duodeno jejunal, ela é fixa pelo músculo de Treitz, ou ligamento de Treitz, tá? É um músculo suspensor que vem da cruz, do pilar direito do diafragma, e fica erguendo a alça. Então, o que isso é importante de saber? Quando a gente move toda a alça para um lado ou para o outro, quando a gente move o ilho e jejum para um lado, essa parte vai ficar presa, tá? Imagina você puxando uma mangueira, tem uma mangueira toda jogada no chão, e eu vou puxando ela, vou puxando. Vai ter uma parte que não vou mais puxar. Por quê? Porque a flexura do duodeno jejunal, ela está prendendo essa mangueira. E é assim que eu identifico a flexura do duodeno jejunal. E essa região é de extrema relevância também, porque tem várias pregas, tá? Além dos processos cirúrgicos, ela tem muitas pregas de peritônio. E essas pregas, ela permite prender ou algum tipo de alça em um processo inflamatório, que pode levar a isquemias, que são chamadas as hérnias internas. Tá? Não vou me aprofundar muito nisso, mas é importante a gente saber disso. Tá? Marcado aqui pela seta, a flexura do duodeno jejunal. Aqui a gente pode ver agora a raiz do mesentério. Lembra da imagem de antes? Não era a raiz, era basicamente como se eu tivesse tirado a alça e ficou todo o mesentério. Agora não, agora eu tirei a alça e o mesentério. Perceba, então, que na raiz do mesentério a gente tem um caminho da flexura do duodeno jejunal até a válvula ileocecal em forma de sigma, tá? Então, basicamente, é um caminho descendente direito. E nessa raiz, a gente tem vários ramos da mesentérica superior. Olha aqui, a gente tem muitos ramos jejunais e muitos ramos ileais. Então, a gente observa aqui, ó, que apresenta a relação com a artéria mesentérica superior e veia, com aqui ramos da ileocecal, e a gente tem uma trajetória de sigma, um S, tá? Então, nós temos a porção superior, nós temos a posição descendente e a porção inferior. Para facilitar, essa é a trajetória do mesentério. Sendo que tem essas duas bolinhas, que são as extremidades, tá? Extremidade superior e extremidade inferior. E a gente tem a primeira porção, segunda o descendente, primeira o superior, terceira inferior. Ou seja, superior, descendente, inferior. Tá? Percebam, então, a relação dessa porção, dessa terceira porção com o ilho-psoas, com o músculo psoas maior à direita, tá? O que a gente está vendo agora é uma estrutura que está em ampla relação com a parede posterior do abdômen. Então, quando a gente fala de parede posterior, a gente tem que lembrar de tudo que está no retroperitônio. Então, são os músculos em relação com os músculos pélvicos, com o psoas maior, com aqueles nervos do plexo lombrosacro, tá? Com artéria e veia ilíaca comum, e etc. E também em relação com alguns músculos lombares. Então, a gente observa aqui, ó, nessa imagem é muito interessante a gente ver que a gente tirou todo o meso de todas as alças. Então, a gente consegue observar a trajetória e as estruturas que estão nessa raiz, tá? E aqui, ó, a gente vê mais uma vez a relação com tantos vasos nessa região. O mesentério, ele pode apresentar algumas variações também. Como a gente pode ver aqui, ó, todos, claramente, eles vão iniciar no ângulo do duodeno jejunal. Isso é óbvio. Mas eles podem muito bem passar na frente do duodeno, ou seja, anterior à porção inferior ou terceira porção do duodeno, ou nem passar no duodeno, passar lateral a ele, que é nessa porção aqui no 3. Acredito que o mais comum seja o que está exemplificado aqui no 1. E essas relações são muito importantes quando vamos ter um acesso da parede posterior. Agora, a parte final do mesentério é mais importante ainda,
Porque nós podemos ver que ele pode se fixar na base do seco ou na região da válvula ileocecal. Por que isso é importante? Porque isso se baseia muito naquilo que eu falei de fáscia de coalescência. O seco é uma estrutura que ele pode estar solto, livre ou fixo. Então, se o seco está livre, o mesentério vai se fixar na base dele e vai permitir o seco uma certa mobilidade. Vamos ver por que isso é importante depois. Mas se o seco está fixo, o mesentério ele não consegue ocupar até aquela região. Então, nós teremos tanto o seco fixo quanto a fixação do mesentério aqui na região da válvula ileocecal. E, finalmente, a gente tem irrigação. A gente pode observar que a mesentérica superior aqui, caminhando pelo mesentério, muito bonito, né? Enviando muitos ramos jejunais, vasas retas longas e ramos ileais com muitas arcadas. E ela finaliza aqui no ramo ileal final, tá? E ela se comunica com uma outra artéria da mesentérica superior, que é uma colateral dela, que é a artéria ileocólica. Tá bom? O início dela, a origem dela, retomo o que o professor falou, daquela pinça ortomesentérica. É importante que o início dela é retropancreático, retroduodeno pancreático, né? A gente tem aqui a origem dela, e ela vai passar anterior à terceira porção do duodeno, com o pâncreas anterior a ela e o processo uncinado posterior. E esse ângulo formado aqui, apontado pela minha seta, ele pode ser menor ou maior que isso. Se for menor, eu posso até provocar obstrução do duodeno. Tá? Então, essa relação é muito importante. Aqui, mais uma vez, para a gente entender a importância dessa anastomose. Então, a gente tem uma vasa reta dentro do mesentério, se dividindo em dois ramos, para irrigar bem a alça. E aqui é uma imagem muito interessante que eu consegui do livro Grey's Anatomy, né, que é um livro já antigo, eu consegui a 20ª edição de 1918, com as ilustrações do Carter, que é de domínio público, né, porque já tem mais de 100 anos. Então, essas imagens, além de ser muito boas, elas estão em alta definição. Então, o que a gente tem aqui nessa imagem? A gente tem vários fragmentos de jejum no ilho, sendo que cada um tem uma distância diferente do ângulo duodeno jejunal, né, do ligamento de Treitz. Então, aqui a gente tem 3 feet. Por que está feet? Porque a unidade de medida que utilizam mais na Inglaterra, na época, né, era pés, né, um pé que é 30 e poucos centímetros. Então, nós temos aqui uma alça, 3 pés do ligamento de Treitz, aqui 6, 9, 12 e 17. E o que a gente pode observar? Essa gradação que eu falei anteriormente. Veja essa vasa reta comprida e marcada. E aqui já diminui a vasa reta e já tem marcada secundária. E aqui no extremo, a gente tem uma vasa reta bem menor e já temos arcada primária, secundária, terciária, quaternária aqui. Então, isso a gente consegue diferenciar bem esses dois fragmentos. E veja como é bem vascularizado, né? Aqui eu consegui trazer algumas peças do anatômico, que eu dissequei com eu e o Gabriel dissecamos. A gente consegue observar bem essa diferença aqui, a porção inicial do jejum. Aqui eu trouxe uma imagem aqui desse outro livro, pra gente, do Latarjet, para a gente conseguir comparar. Ó, veja bem. Nesse caso, a gente tem a artéria anterior à veia, mas a gente observa a vasa reta bem longa, com uma arcada só. Ó, uma arcada. E aqui, então, como é que funciona essa dissecção? A gente tirou só uma camada do mesentério. Então, a gente não tem mesentério, um sanduíche de vaso, né? Mesentério, vaso e mesentério. Se eu tirar só um folheto, eu consigo preservar o vaso e vê-lo muito bem. Agora, veja essa outra imagem. A gente já tem, ó, a parte distal do ilho. Olha como tem tão mais arcadas, vasas retas curtíssimas, assim como na imagem. Essa imagem é um pouco difícil de a gente entender, mas depois que fica bem identificado pelas setas, a gente consegue ver essa diferença. Veja bem, então. Vasas retas compridas, poucas arcadas, muitas arcadas, vasas retas curtas. Então, basicamente o que eu tentei demonstrar para vocês nessa imagem é justamente essa diferença aqui após esse contraste, né? Então, a gente tem aqui a parte jejunal e a parte ileal. Perceba essa grande diferença. E aqui, finalmente, uma imagem mais bonitinha do Netter, que ele exemplifica isso, mas eu trouxe essa imagem para a gente ver o fim da mesentérica superior. Ela envia um último ramo ileal,
e o próximo ramo já se conecta com a artéria ileocólica, tá? Então, a gente vê que essa região aqui, lateral direita, né, ela pode ser uma região de fragilidade vascular, que a gente vai ver posteriormente, é chamada de área de Treves. E aqui a gente pode ver que a drenagem venosa é muito semelhante à arterial, então a gente não tem muita coisa para diferenciar nessa parte, tá? O que é importante a gente saber da drenagem venosa? É importante a gente saber que tudo isso vai drenar para a mesentérica superior, que vai se unir com a esplênica e vai se tornar porta, e essa veia porta, ela vai passar pelo fígado para ir até o coração. Por que isso é importante? Lembra que eu falei que o intestino, ele é muito bem vascularizado para conseguir transportar esses nutrientes absorvidos. Mas nem tudo que a gente come é nutriente, né? Muitos nutrientes, até mesmo, eles precisam ser metabolizados para serem nutrientes. E muitas dessas são toxinas também. Então, imagina se a gente absorve uma toxina, se ela não passa por um processo de metabolismo de filtragem. É o que a gente tem, a chamada encefalopatia hepática também. Tá? Quando o fígado, quando essa estrutura, esses produtos não passam pelo fígado, eles podem fazer processos de toxicidade. Então, assim, se a gente tem um processo de cirrose, que a função hepática está acometida, eu tenho a formação de vias alternativas de drenagem que acabam não passando pelo fígado e potencializam essa patologia com esse sinal, com essa síndrome importante que é de encefalopatia hepática, tá? Agora, falando da inervação, a gente tem que lembrar dessas camadas, né, que a gente falou, de mucosa, submucosa, camada muscular, sendo que temos a circular interna e longitudinal externa, e finalmente a serosa. A inervação dessa parte intestinal, ela principalmente tem dois tipos de inervação, né? Nós temos o sistema nervoso entérico, que é um sistema específico, exclusivo do intestino, que basicamente funciona sozinho, e o sistema nervoso autônomo, que o inerva, que pode induzi-lo para um estado simpático e um estado parasimpático, tá bom? Então, basicamente, nós temos nesse sistema nervoso entérico dois plexos principais. Um plexo submucoso, que é o plexo de Meissner, e um plexo mioentérico, entre as duas camadas musculares, que é o plexo mioentérico de Auerbach. O plexo de Meissner, ele está mais associado à sensibilidade, tá? Ele é responsável por essa dor difusa que a gente tem em processos inflamatórios. Já o plexo de Auerbach, ele está mais responsável pela inervação da motilidade, tá? Tanto que a gente vai ver o megacólon, né, que também na doença de Hirschsprung, e quando a gente tem um defeito, né, se chama megacólon aganglionar, quando temos um defeito desse plexo, a gente não consegue formar essas contrações, a gente não consegue desenvolver, coordenar essas contrações, então a gente acaba desenvolvendo um cólon enorme. Então, a inervação, ela pode ser pelo sistema nervoso entérico ou pelo sistema nervoso autônomo. Nesse caso do jejum no ilho, a gente tem as colaborações do plexo celíaco, aqui mostrando principalmente o gânglio celíaco direito e esquerdo, e o plexo mesentérico superior, tá bom? E, finalmente, a drenagem linfática da região, nós temos duas vias principais. Nós temos as vias diretas do mesentério, que vão para esse grupamento linfonodal que se chama grupo central superior, gânglios centrais superiores, ou essa parte mais distal do ilho, que vão drenar para os chamados linfonodos ileocólicos, que depois vão drenar para os gânglios centrais superiores. Essas vias são importantes na disseminação neoplásica, principalmente, para a gente saber, de acordo com a região acometida, para onde esse processo neoplásico pode ter disseminado, tá bom? E, por exemplo, se eu tiver uma doença neoplásica de intestino delgado com o grupamento central superior acometido, eu já sei que todo o resto, né, toda essa parte distal também vai estar acometida. Então, é um sinal de gravidade. Quanto mais longe o linfonodo está acometido, pior o prognóstico do paciente. Aqui a gente pode ver essa mesma exemplificação com a imagem mais bonita do Néter e do Carlos Machado. Essa imagem eu vou falar posteriormente. Então, esse é o fim de jejum no ilho. Vamos começar agora a falar um pouco mais do intestino grosso,
Deixa eu tomar um pouco do meu mate aqui. Então, quando a gente fala de intestino grosso, a gente consegue diferenciar externamente do intestino delgado. Lembra quando a gente viu o jejum no ilho? A gente estava achando um pouco mais confuso. Mas para diferenciar jejum no ilho de intestino grosso, aí a gente já tem uma facilidade maior. Que são 3 coisas principais. Além do intestino grosso ser esse nome, intestino grosso, por ele ter um diâmetro maior, ele tem algumas características. Quais são elas? A gente tem, apesar da divisão de camadas ser a mesma, a gente tem a camada muscular um pouco diferenciada, tá? A circular interna, ela vai ser mais proeminente em alguns lugares, de forma que vai ter essa distribuição desigual. Então, em alguns lugares, eu vou ter uma prega circular e depois uma saculação. Uma prega e uma saculação. E essa saculação se chama austra. Então, são as austrações, tá? Assim como vamos ter um acúmulo de fibras circulares internas, nós vamos ter um acúmulo também de longitudinais. Essas fibras longitudinais, elas vão se acumular em 3 regiões principais. São chamadas as tênias, tá? Tênias, que está aqui na seta azul. E uma terceira característica são esses grupamentos gordurosos que se chamam apêndices epiploicos, tá? Ou apêndices omentais, que geralmente estão associados à tênia livre, que é uma das tênias que eu vou mostrar posteriormente. Então, aqui a gente tem essa divisão de mucosa, submucosa, camada muscular com longitudinal externa reunida na tênia e circular interna responsável por essa divisão de austras e, por último, a serosa, e a gente consegue identificar aqui os apêndices epiploicos ou apêndices omentais. Esses apêndices, eles podem até inflamar, tá? Na patologia chamada de apendagite. Então, não ouve a pessoa falar apendicite, e aí você pergunta assim, apendicite secal ou epiploica? Não, o apêndice epiploico, quando ele inflama, a gente chama de processo de apendagite. Então, nós temos aqui as tênias intestinais, que podem ser divididas em 3 tênias principais, tá bom? Então, nesses grupamentos, nós temos a tênia vermelha, que é a tênia livre, tá? Porque ela está exposta para fora. E nós temos 2 outras tênias. A tênia posterolateral, que é essa verde, e a tênia posteromedial, que é a azul, tá? Essa tênia posterolateral, ela também é chamada de tênia omental, porque ela tem contato ao aumento aqui no cólon transverso. E essa tênia azul, ela também é chamada de tênia mesocólica, porque aqui no cólon transverso, ela tem contato com o mesocólon. Tá? Então, agora a gente começa a falar um pouco de seco e apêndice. O seco é essa parte do intestino grosso que está abaixo da união do ilho com o seco. Então, tudo de intestino grosso abaixo da união ilho-secal é seco, tá? E essa saculação é como se fosse uma austra, seria a maior austra do intestino grosso, é o seco, tá? E no finalzinho do seco nós temos essa formação comprida de intestino com um acúmulo de tecido linfóide, que é o apêndice, chamado de apêndice vermiforme ou apêndice secal, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, lembra daquele processo de aderência do seco? Na maioria das vezes o seco está livre. Então atrás dele a gente tem um recesso. Assim como a gente teve aqueles recessos da flexura do duodeno jejunal, nós temos esse recesso atrás do seco, que pode potencializar algumas patologias associadas à aderência na região. Outra coisa muito importante para a gente notar nessa imagem é, olha esse apêndice aqui. Esse apêndice, como ele é uma estrutura tubular fina, ele pode se encontrar em vários lugares ali, mas a base dele é sempre a união das 3 tênias. Então, uma dica muito importante para a gente achar o apêndice é, identifica a tênia livre, que é a mais fácil de achar, segue ela até a parte inferior do seco, encontraremos o apêndice. Então, veja aqui, a tênia livre, tênia posterolateral ou omental, tênia posteromedial ou mesocólica, reunida na base do apêndice. E aqui por dentro a gente consegue ver 2 estruturas muito importantes. O ósteo do apêndice e a válvula ilho-secal. Essa válvula tem uma formação muito interessante que é como se fosse uma evaginação do ilho dentro do seco. Então isso evagina, tá? E tem essas formações preguiadas, são os frênulos. Frênulo posterior, frênulo anterior,
com esses dois lábios, superior e inferior. Essa válvula ela é muito importante para evitar o refluxo do conteúdo do seco. E como o professor falou, esse conteúdo do cólon direito geralmente é líquido. Então, esse líquido, como uma estrutura líquida, ela é mais propícia ao refluxo. Já do cólon esquerdo, é mais sólida. Então, ó, veja aqui a evaginação do ilho e essa estrutura complexa muscular que forma como se fosse um esfíncter, né? Aqui, mais uma vez, uma imagem de desenho para a gente ver esses dois ossos importantes. E por que eu estou chamando tanto essa atenção interna dessa estrutura? Porque a gente consegue visualizá-lo por meio de endoscopia. Na endoscopia, para a gente saber que a endoscopia foi bem feita por um laudo, a gente tem que ver que o colonoscopista, né? Porque endoscopia é qualquer processo endoscópio. Esse aqui a gente está falando a partir do cólon, né? Então, começa na região anal, vamos até o cólon, até o seco. Então, para a gente saber que a colonoscopia foi bem feita, nós temos que ter a informação do laudo que foi bem visualizada a válvula ileocecal. O orifício do apêndice não é tão importante visualizar, mas a válvula ileocecal é importante, porque se eu não visualizo a válvula ileocecal, eu não sei até onde o colonoscópio foi. Então, visualizamos aqui essas duas estruturas, né? E por uma visão endoscópica, a gente consegue identificar aqui a válvula ileocecal. Tá? Aqui também tem isso chamado de pé de corvo, pata de corvo, mas eu não vou me aprofundar nisso, não. E aqui, como o professor falou na última aula, é importante, podem ignorar esses receptores, esses processos aqui, mas o que é importante a gente se ver? Olha aqui, ó, cólon direito, líquido. O líquido é acumulado no seco. Então, como é que a estrutura vai do seco até o cólon se eu tivesse uma abertura ali na válvula ileocecal? Tá? Se eu quero uma sequência de progressão do conteúdo intestinal, eu preciso evitar o refluxo na região. E à medida que a água vai sendo absorvida no cólon direito, essa estrutura vai se tornando mais sólida, como a gente pode ver aqui no sigmoide no reto, tá? Tá, então relações aqui a gente pode ver desse recesso, como eu já tinha falado. Esse recesso aqui, isso aqui é um corte transversal, tá? Axial, como se fosse uma tomografia aqui nessa região. Observem aqui em 11 essa formação desse recesso e a relação do seco com outras estruturas aqui na fossa ilíaca, tá? Com os vasos ilíacos, com nervos importantes para a região do membro inferior. E também tem essa relação da aderência do mesentérico que eu já falei anteriormente. Aqui a gente vê, ó, uma imagem do que seria um seco fixo, ou seja, a fáscia retrocólica ascendente, que é a fáscia de coalescência da região, se chama fáscia retrocólica ascendente ou fáscia de Toldt. O livro que eu estava lendo, ele chama de fáscia de Toldt 2, porque existem alguns lugares que tem essa fáscia de Toldt, tá? Então percebam a importância dessa região. Olha aqui, ó. Onde é que está o apêndice aqui? A gente tem tênia livre, tênia posterolateral, posteromedial. O apêndice devia estar aqui a base. Ela está. Só que o apêndice está indo para retrocecal. E esse seco ainda está fixo. Ou seja, o apêndice está totalmente aderido à parede posterior. Por isso que nós temos tantas manobras para identificar a apendicite. Porque o apêndice pode estar em vários lugares. E eu preciso saber dessa aderência, dessa possibilidade para essa patologia. Então, a gente pode ver aqui várias variações da fixação posterior do seco. Aqui nessa região 1 com ele todo livre. Aqui, né? E aqui com uma parte também do cólon ascendente livre. E já essas duas com algumas especificidades em relação à área livre mostrada. Tá? E a localização, como eu falei, aquele negócio de rotação. Como a rotação não é necessariamente 100% igual, o seco, apesar de estar quase sempre na fossa ilíaca direita, ele pode se apresentar em vários outros lugares, assim como o apêndice, tá? Porque o apêndice, além do seco poder estar em um lugar diferente, o apêndice ele é móvel. E qualquer processo de aderência pode tornar ele fixo num lugar que não é o mais comum. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de má rotação, veja bem. Aqui é um exemplo de má rotação, no qual o seco não está na fossa ilíaca direita. Aqui tem uma formação fibrosa de aderência, na qual permitiu o intestino delgado todo rodar em volta do seu próprio eixo, que permite uma isquemia da alça nessa região. E além disso, veja,
esse processo fibroso de aderência, ele obstruiu o duodeno, tá? Então, apesar de ser uma situação resolvível, né, quando a gente solta aqui, e a gente pode ver, ó, que após a resolução, o seco não volta para o lugar dele. Então, isso é um processo de má rotação. Uma outra situação de má rotação, nós temos o volvo de seco. Volvo, então, quando temos a rotação da alça em volta do seu próprio eixo, né? Então, basicamente, o seco, ele está mais livre do que o normal, com grande parte do colo ascendente também livre, que possibilita uma mobilidade maior. Mobilidade maior permite uma rotação maior e essa formação do volvo, que é uma emergência cirúrgica, tá? Essa alça pode necrosar em aproximadamente 6 horas de isquemia. Agora vamos falar um pouco do apêndice. O apêndice, antes de falar por ele internamente, é importante a gente saber sempre a localização dele pela anatomia superficial, que é chamado de ponto de McBurney. Mas como é que eu vou saber a localização dele se ele pode ter várias? Vai ter um ponto para cada lugar de apêndice? Não. Lembra que eu falei que a base do apêndice é sempre na união das tênias. Então, na região posteromedial do seco. Então, essa região é basicamente comum. Ela é muito frequente. Então, a gente tem esse ponto de McBurney, que é qual? É a união da espinha ilíaca anterosuperior ao umbigo. A gente divide essa linha em três terços, né? Um terço lateral, um médio e um terço medial. E a união do terço lateral com o médio é o ponto de McBurney. Muito importante na avaliação do exame físico de apendicite, tá? Então, a gente vê aqui em outra imagem, ó, o ponto de McBurney na base do apêndice, no apêndice secal, ou vermiforme. E aqui a gente pode ver, ó, que o apêndice pode estar em diversos lugares diferentes, sendo que essa região de 4 é o mais comum, tá? Mas ele pode estar, ó, pélvico, ele pode estar pré-ileal, ele pode estar retroileal, ele pode estar retrocecal, tá? Então ele pode estar em diversas regiões, mas perceba que a base dele é comum. Aqui é uma imagem do sua bota, que ele mostra um pouco da frequência. Tem até estudos divergem, tá? Nessa aqui ele fala que 65% das vezes ele é retrocecal. Nesse outro aqui ele fala que a mais comum é a de número 4. Então nem isso eu consegui observar muito consenso. Quando a gente vai falar da irrigação do seco do apêndice, a gente tem que pensar nesse outro ramo da mesentérica superior, que é a artéria ileocólica, tá? A artéria ileocólica, ela vai mandar 3 ramos principais para essa região, que nós temos aqui o ramo secal anterior, o ramo secal posterior e o ramo apendicular. Sendo que esse ramo apendicular, ele também pode emitir um ramo para o seco, tá? A gente vai falar mais dessa artéria mais para frente. A gente pode ver também, ó, que tem uma relação venosa muito grande, a gente não consegue discernir muito, uma variação no qual a artéria de um jeito, a veia de outro, elas tem bastante intimidade nessa região, e a gente tem que observar que a artéria apendicular, ela tem sempre relação com o mesoapêndice. O apêndice tem esse meso associado a ele, que muitas vezes a gente não precisa nem ver a artéria para ligá-la e para identificá-la, a gente sabe que ela está ali. É um marco muito importante para a gente identificar esse mesoapêndice, tá? Então, aqui, ó, a gente observa essa relação da artéria apendicular com o mesoapêndice e várias outras recessos, como a gente viu anteriormente. Assim como no seco, a gente tem alguns aqui no mesoapêndice. Então, a gente está falando agora da artéria ileocólica. Ela também é chamada de ileobseco-apêndico-cólica. É um nome imenso. Acaba sendo um pouco mais difícil da gente lembrar, mas se a gente souber esse nome, a gente já sabe todos os ramos dela. Por quê? Tem um ramo para o ilho, biseco, 2 para o seco, um para o apêndice e um para o cólon, ascendente, né? Então, a gente já falou da secal anterior, secal posterior. Já falou da apendicular. Tem um ramo ileal e um ramo secal. E um ramo cólico. Aqui nessa imagem, a gente consegue identificar essas 5, ó. Em vermelho, secal anterior, em azul claro, secal posterior. Em verde, apendicular, azul escuro, ileal, amarelo, cólica. Por que eu estou falando disso? Porque lembra que eu falei que tem uma área de fragilidade. Essa comunicação da mesentérica inferior, do final dela, com a ileocólica, ela não está 100% frequente, ela não é tão frequente assim. Então, se eu não tenho essa comunicação, eu tenho a formação de uma área propensa à isquemia, que é chamada de área de Treves, tá?
Aqui é uma visão posterior da mesma imagem que eu mostrei. E aqui eu tentei trazer essa imagem para a gente entender, se esforçar para entender que é uma outra dissecção lá do laboratório. Nós temos aqui, ó, vamos por partes. A gente tem aqui a mesentérica superior, a gente tem a ileocólica, e a ileocólica enviando os ramos dela. Então a gente tem o ramo ileal, que a gente tem o ilho aqui. A gente tem o ramo secal anterior, ramo apendicular e ramo cólico. Tá difícil de entender? Mas eu só tentei trazer essa imagem para a gente fixar nesse ramo apendicular aqui. Porque a gente não vai entrar dentro do meso, do mesocólon, né? Do que seria o mesocólon ascendente, para procurar esse ramo apendicular. O que a gente vai fazer é entrar no próprio mesopêndice. Aqui, ó, marcado nesse círculo verde, está aquela área de Treves que eu falei, porque ela é mal vascularizada e pode ter variações que ela é pior ainda. Bom, e vamos fixar nesse mesopêndice, ó, porque assim que a gente vê, ó, seco, ilho, ilho, secal, junção ilho-secal, a gente tem aqui o seco, e aqui a gente tem o apêndice, ó. E o apêndice tem todo esse meso, um meso grande, e aqui tem a prega ilho-secal, mas não precisamos falar disso. E dentro desse mesopêndice a gente tem a artéria pendicular. Então veja, num processo inflamatório, para a gente identificar essa artéria pendicular, é muito mais fácil pelo próprio mesopêndice do que por qualquer outro lugar. Se a gente está dissecando, a região para encontrar a artéria pendicular é mais fácil a gente iniciar no apêndice e retornar do que procurar ela no próprio meso. Tá? Então, finalizando agora seco e apêndice, vamos começar a parte de cólon. Só tomar um pouquinho mais, minha boca está seca. Então, eu dividi aqui cólon em direito e esquerdo, não por causa da função, tá? Porque normalmente tem essa divisão funcional, né? Que o cólon direito está mais associado à absorção de água e íon, e o cólon esquerdo está mais associado a armazenamento das fezes e à progressão. Mas eu dividi cólon direito e cólon esquerdo justamente por aquela divisão de intestino médio e intestino posterior, tá? Então, basicamente, nós temos todo esse cólon direito com a vascularização principal da mesentérica superior e o cólon esquerdo da mesentérica inferior, tá? Essa divisão não é exatamente no meio do cólon transverso. Os anatomistas geralmente fazem o cólon direito ser maior que o esquerdo, então o cólon direito vai até um pouquinho antes da flexura esplênica do cólon. Então, o que a gente pode ver aqui? Ó? O cólon direito, a gente já falou de seco e apêndice, temos o cólon ascendente, nós temos a flexura hepática e nós temos o cólon transverso, tá? Até esses 2/3 aqui. Depois tudo isso aqui é esquerdo. Mais uma vez aqui mostrando, então a gente vê, ó, que o cólon ascendente ele vai indo para posterior para se fixar. Então a gente tem o quê? A gente tem uma área fixa, uma área extraperitoneal, tá? Que é o cólon ascendente e a flexura hepática. Aí depois a gente vai ter uma nova estrutura intraperitoneal, muito móvel, que é o cólon transverso. Então, mais uma vez olhando nessa imagem aqui, é só a gente lembrar que é móvel fixo, móvel fixo, móvel fixo, tá? Então, a gente tem cólon ascendente fixo e a flexura junta, né? Fixos. E aqui a gente tem o cólon transverso móvel. Então, quando a gente fala de cólon ascendente, a gente tem que lembrar, mais uma vez, daquilo que eu já falei. Não é uma estrutura primariamente intraperitoneal. Então, a gente pode rebatê-la. Se a gente pode rebatê-la, existe essa formação visceral, essa formação serosa que o prende na região, que é chamada de face retrocólica ascendente ou face de Touch 2, tá? Que está marcada aqui em 3. Mentira, em 4. Então, toda essa aderência aqui nessa região é a chamada face. Para a gente entender um pouco melhor esse conceito, eu trouxe essa imagem aqui, ó. Percebam que aqui a gente tem o peritônio parietal e aqui o peritônio visceral. E quando eles se encostam, faz meio que um velcro, tá? Então, eles estão aderidos por esse plano. Plano esse que é avascular. Então, eu não preciso ter medo de abrir esse plano achando que eu vou romper um vaso, só se eu for agressivo e perder o plano. Mas no plano, eu não vou fazer nenhuma lesão assim. Tá? Então é importante a gente saber dessa aderência e dessa formação desses planos.
Tá? Muitos processos cirúrgicos se baseiam nele também, dissecções minimamente invasivas, né, minimamente lesivas, esses planos são muito importantes. E depois desse cólon ascendente, nós temos a flexura hepática. Essas flexuras, se a gente observar o cólon, parece que a gente está pegando duas regiões dele, pendurando ele, né? Flexura hepática direita, flexura hepática direita, flexura hepática, flexura esplênica. E ele vai para cima, para a esquerda e para trás. Então, a gente pode ver que essa flexura esplênica, que essa flexura hepática, ela vai para posterior e ela está omitida pelo gradil costal e o fígado pode estar na frente dela. Então, ela é de difícil palpação, tá? Se a gente observa aqui, ó, a gente vê que a região da flexura esplênica direita está justamente aqui, no polo inferior do rim direito. Então, é por volta do que eu diria L2 e L3, né? E algo muito importante que eu estou trazendo aqui nessa imagem se eu estou pendurando assim, dificilmente vai ser só uma face de coalescência que está prendendo. Eu preciso de uma estrutura mais rígida. Então, eu tenho o chamado ligamento frenocólico direito, que é um ligamento mais forte do que a própria face de coalescência, tá? Então, o Latergy descreve ele até como ligamento fibroso. Então, é isso que está marcado por 3, e aqui tem uma aderência até com o rim. Mas algo que a gente observa também é essa íntima relação com o fígado. E a relação é tão íntima que a gente, quando observa a face visceral do fígado, nós temos aqui, ó, impressão cólica. O que é essa impressão cólica? É a região que o cólon repousa sobre o fígado mais comumente, tá? Então, agora, acabando a flexura hepática do cólon, a gente começa a falar de cólon transverso. O cólon transverso é uma estrutura que inicia na direita e ele vai para cima e para a esquerda. Percebam que a flexura esplênica ela é superior que a hepática, tá? Mas esse cólon transverso, ele pode chegar a metros, tá? No chamado dólico-cólon. Então, dólico-cólon é um cólon comprido, geralmente com deficiência desse plexo de Auerbach, né, do mioentérico, que faz com que haja muita pressão descontrolada, né, sem simetria, seria um modo anárquico, né? Que permite essa dilatação da estrutura do cólon e essa má organização dele. Então, percebam que o cólon transverso ele pode simplesmente estar em todas as 9 regiões do abdômen. Tá bom? Mas a fixação dele costuma ser sempre a mesma. A flexura hepática e a flexura esplênica. E quando a gente observa o cólon transverso, a gente observa que tem um grande mesocólon. Tá? Então, lembra do meso, né, essa estrutura serosa que vai carregar essas formações, que vai conectá-lo à parede posterior da cavidade abdominal e vai levar esses vasos para o aporte sanguíneo. Mas o que a gente observa também nesse mesocólon transverso é que tem uma grande região avascular. Perceba aqui, ó. E essa grande região avascular é muito importante. Lembra que o mesocólon transverso ele divide a cavidade abdominal em 2 cavidades. Né? A cavidade supramesocólica e inframesocólica. Então, se eu preciso de uma comunicação supramesocólica para inframesocólica, por exemplo, eu posso citar uma cirurgia, por exemplo, que nós temos a união, uma obstrução de duodeno, por seja lá qual patologia, que eu preciso unir o jejum ao estômago, eu posso abrir um grande recesso nesse mesocólon e comunicar direto o estômago no jejum. Então, essa área aqui avascular é muito importante para comunicar essas 2 seções, tá? Aqui a gente vê a trajetória oblíqua dessa raiz do mesocólon, tá? Começando aqui embaixo na direita, com uma gradação ascendente posterior esquerda. Veja que ele corta a segunda parte do duodeno, pâncreas inteiro, íntima relação com a mesentérica, com os vasos mesentéricos superiores. Aqui mais uma imagem para a gente visualizar isso. Aqui mais uma vez, ó. Aqui é o mesentério, aqui mesocólon, aqui indo para a flexura. E divide até o pâncreas em 2 regiões, né? Tem o pâncreas inframesocólico e o pâncreas supramesocólico. Essa imagem aqui é um pouco difícil de entender, mas é de grande relevância para a gente entendê-la. Perceba que isso aqui é um plano sagital, ou seja, um corte sagital, no qual a gente tem fígado, estômago, cólon transverso.
Então, a gente tem duas estruturas importantes aqui. Cólon transverso e epíplon maior ou aumento maior. Vamos tentar diferenciar. O mesocólon transverso ele tem duas camadas, uma inferior e outra superior. Lembra daquele sanduíche? Já o aumento, ele é um grande avental, né? Ele vai, sobe e passa na frente do mesocólon, do cólon transverso de novo. Perceba que tem uma região, tá? Que o mesocólon transverso se adere ao epíplon. E nisso eu posso ter a formação de um ligamento que é chamado de ligamento gastrocólico. Esse ligamento é importante para a gente acessar a bolsa mental, que eu vou falar posteriormente. E como é que eu vou aderir? Esse processo é o mesmo processo da fase de coalescência. É uma aderência, mas as estruturas embriológicas, a origem não é a mesma. Então perceba que no momento eu vou ter os vasos gastroepiplóicos ou gastromentais e eu vou ter os vasos omentais. Mas nenhum desses vasos vai nutrir o intestino grosso. Essa é a explicação da gente ver que a origem embriológica é diferente, tá? Então a gente vê agora em outra imagem, ó, mesocólon transverso, aumento. E aqui está o ligamento gastrocólico. Tá? Quando a gente fala ligamento, não é para a gente lembrar naqueles ligamentos de membro superior, não. Naquele ligamento grande, o ligamento anular, ligamento patelar, não é aquela formação de ligamento. Geralmente esses ligamentos intraabdominais, eles têm uma formação mais serosa, tá? Um pouco mais frágil. Então esse ligamento gastrocólico é importante para a gente conseguir acessar essa cavidade menor que está no andar supramesocólico, que é chamada transcavidade dos epíplons ou bolsa omental. Essa bolsa omental, a entrada comum dela se chama aquele forame epiploico, que é o forame de Winslow. Mas a gente não consegue manipular a região por aquele buraquinho, por aquele pequeno forame. A gente precisaria aqui de uma câmera lá dentro para a gente conseguir visualizar. Por exemplo, uma dissecção, isso fica impossível. Então, o que a gente faz? A gente acaba cortando esse ligamento gastrocólico, né, incisando nele e rebatendo o estômago para cima. Assim, a gente consegue visualizar grande parte da bolsa mental e explorá-la. Sem grandes lesões, tá? A gente só acaba lesionando os vasos omentais. Então, agora a gente vendo a irrigação do cólon direito, são 3 artérias principais, todas provenientes da mesentérica superior. Nós temos aqui em verde a artéria ilocólica, que a gente já falou. Nós temos a artéria cólica direita. E nós temos aqui a cólica média, tá? Essa cólica direita, ela nem sempre está presente, tá bom? Então, o que a gente observa aqui? A gente observa a cólica direita, quando presente, ela emite um ramo ascendente e um descendente. O descendente se comunica com a ileocólica e o ascendente se comunica com a cólica média. Agora, a cólica média, ela emite 2 ramos principais, um direito e um esquerdo. E esse ramo esquerdo, ele vai se comunicar com o resto aqui embaixo, que é da artéria mesentérica inferior. Tá? Então, aqui mais uma imagem bem bonita para a gente ver, ó, ileocólica, cólica direita quando presente e cólica média. Aqui, mais uma vez, para a gente entender, a gente visualiza, ó, que a cólica média, ela faz um arco aqui, e uma grande região avascular que permite o acesso aqui com pouco sangramento. A gente vai ver esse arco posteriormente, que é o arco de Drummond, eu vou caracterizá-lo um pouquinho. Drenagem venosa é muito semelhante à arterial. O que eu quero pontuar de diferente? O que tem de diferente não vai drenar tudo para várias regiões. A formação venosa tem mais formação de troncos. Então, o que tem diferente é esse tronco gastrocólico. A gastroepiploica, ou gastromental direita, a veia, vai drenar geralmente para o mesmo tronco da cólica direita, que vai formar esse tronco chamado de tronco gastrocólico. E tem um outro tronco para a cólica média, veias jejunais, veias ileais e veia ileocólica, tá? Tudo afluente da mesentérica superior que vai unir com a esplênica para fazer a porta. Lembrando aqui que a gente vai falar posteriormente, a veia mesentérica inferior, ela drena para a esplênica também, em vez de ser ramo direto de um tronco maior, né?
E aqui a drenagem linfática, que não é tão diferente do que eu falei do jejum e do ilho, tá? Lembra que eu falei que tem linfonodos ileocólicos? Então o caminho, basicamente, vai ser o mesmo em direção desses gânglios centrais superiores, tá? Em algumas regiões ele chama de gânglios retroduodeno-pancreáticos. E daqui vai drenar para a cisterna do quilo. Agora a gente começa a falar um pouco do cólon esquerdo. Então, o que é o cólon esquerdo? Um pedacinho do transverso, flexura esplênica, cólon descendente, sigmoide, reto, canal anal. Aí a gente, então, observa aqui, ó, que a flexura esquerda, ou flexura esplênica, ela está bem posterior, tá? O descendente é uma estrutura fixa também, mas assim que chegamos no sigmoide, nós temos um mesolo grande que permite uma movimentação com liberdade da alça, assim como o cólon transverso, e depois finalizamos no reto, que não é mais cólon, tá? Existem até questões, assim, uma questão que eu fiz que é qual a região que mais é acometida por alguma patologia, e a região é de mais frequência acometida no seco. Câncer coloretal, maior frequência no reto. Desculpa, gente, confundi. Maior frequência no reto. E a pergunta era, qual região do cólon é mais acometida? Aí tinha lá a opção reto. Só que não podia marcar reto porque reto não é cólon. Então vamos lembrar, reto é intestino grosso, mas ele não é cólon, tá bom? Então aqui a gente pode observar, ó, a flexura cólica esquerda, que ela precisa ser muito presa, que é uma das estruturas mais fixas do intestino grosso. Então a gente tem um ligamento de grande importância, que é esse ligamento prenocólico esquerdo, tá? E pode ter até um ligamento esplenocólico. Aqui a gente observa, ó, o tamanho e a força e importância desse ligamento frenocólico esquerdo, e também a íntima relação da flexura esplênica com o baço. Lembra que eu falei da flexura hepática com o fígado, a íntima relação que faz até uma impressão? Nós temos a mesma coisa com o baço. Quando a gente pega o baço, a gente vê que tem uma impressão cólica, que é a região que ele repousa normalmente nesse órgão, tá? Aqui a gente observa aqui também a trajetória da fixação da flexura esplênica, tá? Então a gente vê que essa flexura tem íntima relação com o rim esquerdo, com o pâncreas e com a artéria esplênica, como a gente pode ver ali marcado em 4. E o cólon descendente, a gente tem que lembrar que ele é fixo, ele é uma estrutura fixa, assim como o cólon ascendente. Outra coisa interessante de a gente lembrar é que o cólon, ele tem uma gradação, um afunilamento, tá? No qual o seco e o cólon ascendente apresentam maior diâmetro, assim como o cólon transverso, e ele vai afinando, tá? E por que isso é importante? Quanto mais afinado o diâmetro, mais a pressão pode provocar, digamos, uma fragilidade da região muscular. Tá bom? Então tem mais pressão, até porque no cólon esquerdo eu tenho mais fermentação, ou seja, eu produzo mais gás, então aumento mais a pressão da região, e essa pressão de fragilidade pode levar à formação de divertículos. O que são esses divertículos, tá? São essas regiõezinhas, são escapes, formações, que eu tenho essa fragmentação da parede, formando essas neocavidades, tá? Mas nós temos que lembrar que esses divertículos, por causa desse mecanismo que eu deixei claro, eles se chamam pseudodivertículos. Então a gente tem aqui, ó, a mucosa, submucosa, muscular e serosa. Então a gente vai ter uma fragilidade dessa camada muscular, promovendo que o escape do ar e a formação dessa neocavidadezinha. Aqui está falando até de outros tipos de divertículo, mas nós temos aqui um pseudodivertículo. Um divertículo verdadeiro, que é o de Meckel, que eu não cheguei a comentar, é um divertículo que precisa ter todas as camadas, tá? Então, por que esses divertículos são importantes? Aqui a gente tem essa visão colonoscópia dos divertículos, são esses buraquinhos. Essa formação é importante porque quanto mais divertículos nós temos, mais a probabilidade deles serem entupidos, deles passarem por processos inflamatórios,
e promoverem um quadro de abdômen agudo, que pode até precisar de cirurgia, tá? Esses divertículos estão muito associados com a dieta que nós temos hoje em dia, pobre em fibras, tá? Existem diversas pesquisas que uma dieta mais rica em fibras está associada com menos divertículos. Então aqui a gente observa também uma relação. Lembra que eu falei no cólon ascendente da face retrocólica ascendente? Nós temos aqui uma face retrocólica descendente, exatamente aquela imagem que eu mostrei, ó. Temos a parede posterior, o peritônio parietal, em união com o peritônio visceral, que vai formar uma aderência, que é chamada de face de Toudes 3. Essa aderência é muito importante também no próprio plano de dissecção. Observe que para eu conseguir chegar na região renal, acessar a loja renal, eu preciso rebater esse cólon, se eu não quero uma abordagem lombar. Então, quando eu estou dissecando, eu quero abordar a loja renal, eu não vou arrancar tudo, eu não vou destruir, eu não preciso destruir todo o cólon que está na frente para abordá-lo. Eu posso utilizar desse plano para acessar essa região. E aqui uma imagem interessantíssima desse mesmo livro que eu encontrei, que mostra o rebatimento desse plano. Perceba que aqui a gente tem a aorta, ilíaca comum esquerda, a gente tem ureter esquerdo, e tudo isso separado do plano dos ramos da mesentérica inferior. Eles são de planos diferentes, origens embriológicas diferentes. Eles só estão aderidos. E eles podem ser dissecados. Então, a gente também está falando aqui do cólon sigmoide, depois do cólon descendente, um cólon muito móvel, tá? Assim como o transverso. Bastante vascularizado também. E interessante a gente falar do cólon sigmoide lembra que o seco ele acumula líquido? O cólon sigmoide é importante para o acúmulo fecal. Então, basicamente, não há fezes acumuladas no reto. O reto é um lugar de passagem. As fezes elas vão se acumulando no seco, as fezes vão se acumulando no cólon sigmoide e vão cada vez mais estimulando a nossa vontade, né, por essas estimulações aferentes, a nossa vontade de defecar. E de acordo com a distensão da alça, nós temos essa vontade e nós temos todo esse processo harmônico, nervoso, para guiar as fezes até o canal anal. Tá? O mesocólon sigmoide também é uma estrutura muito interessante de ser abordada, principalmente pela relação com diversas outras estruturas profundas. A gente vê que ele é normalmente assim, mas ele pode ser um mesocólon muito mais frouxo, que permite muito mais mobilidade para a alça, principalmente se o cólon sigmoide for maior, mais longo, ou então um cólon sigmoide mais curtinho, nós podemos ter um cólon sigmoide fixo, que o cólon mal mexe, tá? Então, quando a gente olha a raiz do mesocólon sigmoide, a gente pode dividi-las em duas regiões principais, uma primária e uma secundária. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos duas abordagens, né, duas regiões de abordagem, e vejam que essa região secundária ela tem íntima relação com o ureter esquerdo, que é uma estrutura que eu não quero lesar de jeito nenhum, tá? Outra coisa, então aqui a gente pode ver mais uma relação, ó, em vermelho a raiz primária, em verde a secundária, relação com diversas estruturas, com a artéria testicular e ovárica. Eu posso perder uma gônada com lesão desse vaso. Aqui, relação com o ureter esquerdo. E essa região primária com íntima relação com o plexo mesentérico, com o plexo hipogástrico superior, tá bom? Outra coisa interessante a gente ver é que, assim como o seco, esse meso, ele forma um recesso aqui em cima, na porção mais superior dele, de forma que esse corte aqui, eu cortei no meio, tá? Um corte axial, eu consigo observar esse recesso, que facilita a aderência de regiões e a formação de hérnias internas também. Tá? Aqui é o recesso que eu estava falando, ó, entre a porção primária e secundária da raiz. Então, agora que eu falei de toda essa divisão do peritônio, a gente consegue observar diversas regiões peritoneais. Por que essas regiões são importantes? Em qualquer sangramento, qualquer acúmulo de líquido intraperitoneal, eu vou ter a maior prevalência em alguns lugares específicos. Muito importante na visão por ultrassom. Tá? Então, quais regiões que eu tenho? Eu tenho aqui o recesso de Morrison, o hepato renal. Eu tenho aqui a goteira parietal direita.
parieto, cólica direita, goteira esquerda. Então, basicamente, por essa formação peritoneal que eu acabei de falar, nós vamos ter uma drenagem de líquidos por essas regiões, tá? Principalmente pelas goteiras e acúmulo na pelve, em algumas formações que eu vou falar daqui a pouco. Além disso, esses espaços subfrênicos são muito importantes também, mas não fazem parte da aula. A irrigação do cólon esquerdo é principalmente pela artéria mesentérica inferior, tá? Essa artéria mesentérica, ramo da aorta, ela vai ter o seu ramo cólica esquerda, que a cólica esquerda vai ter o seu ramo ascendente e seu ramo descendente. Seu ramo ascendente vai se comunicar com a cólica média da mesentérica superior e o descendente vai se comunicar com os ramos sigmoideos, tá? O sigmoide tem 3 ramos principais, sigmoide superior, médio e inferior. E vamos ter uma artéria chamada de artéria retal superior, tá? Então aqui mais uma vez para a gente ver, nós vamos ter a cólica esquerda e vamos ter os ramos sigmoides aqui. E outra coisa interessante é a gente lembrar desse conceito da artéria marginal de Drummond. O que é essa artéria marginal de Drummond, que o professor gosta bastante? É uma união, uma anastomose dessas duas origens embrionárias do intestino médio e intestino posterior, tá? Então vamos ter uma união com o ramo esquerdo da cólica média, com o ramo ascendente da cólica esquerda. Vamos ter a formação deste arco anastomótico, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver uma obstrução proximal de uma artéria de grande importância, eu posso ter um suprimento colateral dessa outra origem. Daí a importância. E esses nomes confundem porque existem até livros que chamam isso de Riolano, mas eu não vou entrar nesse mérito. Então, chamamos isso de artéria marginal de Drummond, tá? E temos um outro arco chamado de arco de Riolano, que é chamado também de cólica média acessória algumas vezes. Então, é quando a cólica esquerda ela manda um ramo acessório para a cólica média, formando um arco secundário. Então, nós temos aqui a artéria marginal de Drummond, e aqui nós temos a de Riolano, ou de Riolan, que é esse arco acessório, tá? Aqui, a irrigação do sigmoide, a gente vê as 3 artérias sigmoides, superior, média e inferior, lembrando que elas se comunicam formando arcos, assim como as regionais e as ileais, lembra? E aqui a gente forma também a artéria retal superior. É importante também que a artéria retal ela tem um arco entre ela e a sigmoide inferior, chamado de arco reto-sigmoide. Isso é muito importante, essa irrigação do reto, porque o reto vai ter irrigação de artérias totalmente diferentes. E agora que eu falei de uma irrigação da irrigação de forma geral, eu posso falar dos pontos críticos, tá? Que são os pontos mais vulneráveis. A gente tem esse ponto da flexura esplênica, que é o ponto de Griffith, por causa da artéria de Drummond, ela pode ser defeituosa na região, então você tem um dano, uma vascularização fraca na região. Eu posso ter uma região isquêmica aqui. Aqui embaixo, a mesma coisa, nessa união das artérias sigmoides, nós vamos ter o ponto de Sudeck. E aqui no cólon direito também nós temos uma relação daquela com a área de Treves, que eu já falei anteriormente. A drenagem venosa, ela é muito semelhante à arterial, nessa parte intestinal, lembrando que a mesentérica inferior, ela vai drenar para a esplênica, e não direto para a cava, isso é muito importante. E o mais importante que vocês precisam saber disso é que toda drenagem intestinal, ou grande parte, fisiologicamente, vão passar pelo fígado. E isso é muito importante. Tá? Bom, e a drenagem linfática dessa região, principalmente toda essa região do colo esquerdo, eles acabam passando pelos nodos mesentéricos inferiores, principalmente, ou podem drenar direto para os linfonodos retroduodeno-pancreáticos, tá? A inervação dessa região do cólon esquerdo, nós temos grande contribuição do tronco lombar e desses plexos hipogástricos superiores e inferiores, mas basicamente o conceito que nós temos que lembrar é que as alças têm um sistema nervoso entérico comum, que é aquele de Meissner, de Auerbach, e eles podem receber estímulos simpáticos e parasimpáticos por esses outros plexos e gânglios. Lembrando que parasimpático
é a favor da digestão, a favor da progressão do alimento, e simpático é a favor do armazenamento, né? E aqui ó, a gente tem um exemplo da lesão do plexo de Auerbach. Se eu não tenho uma harmonia nessa motilidade, eu posso ter a formação de um cólon sigmoide muito grande, tá? Porque eu não vou ter uma coordenação dessas contrações e eu acabo dilatando, chamando de doença de Hirschsprung ou megacólon agangliônico. Principalmente por causa da lesão do plexo de Auerbach. Agora, para finalizar, vamos falar de reto. O que tem de interessante do reto ele inicia principalmente na terceira vértebra sacral, tá? E a gente pode observar que ele não tem mais aquelas características peculiares do cólon. A gente tem aqui a tênia livre. Esses músculos longitudinais eles se perdem, se dividem para o resto da alça. É uma região de passagem. E algo muito interessante a gente lembrar do peritônio revestindo o reto. O reto não é totalmente peritonizado, mas essa cavidade pélvica vão formar recessos. No homem, um recesso retovesical, tá? Que é chamado de recesso de Denonvelier, por causa do septo retovesical, tá? E na mulher nós temos a formação desse recesso reto-uterino, que é o recesso de Douglas, tá? E, na verdade, nós temos outro recesso também, que é o útero vesical, mas como estamos falando de sistema nervoso digestivo, a gente tem principalmente esse recesso reto-uterino, ou de Douglas. Aqui é só uma imagem para a gente entender por que eu falei que o reto não é totalmente peritonizado, que tem uma parte que ele é parcialmente sem peritônio, uma parte que é totalmente sem peritônio, e tem um mesorreto numa partezinha dele. Aqui, para a gente ter noção da localização do reto, a gente observa aqui as vértebras sacrais, primeira, segunda, terceira vértebra sacral é o início do reto, progressão em direção períneo, algumas pregas transversas retais muito famosas, essa aqui é a média, que tem até um epônimo que eu esqueci, que é Kortland, eu acho, mas eu não vou me aprofundar muito, porque esse tema acaba sendo muito complexo. Eu acho que reto canal anal deveria ter uma aula só para reto canal anal. A irrigação do reto é muito importante, como eu disse anteriormente, a gente tem de 3 lugares diferentes. Nós temos as artérias retais superiores da mesentérica inferior, nós temos as artérias retais médias da ilíaca interna, e nós temos as artérias retais inferiores das pudendas internas. E quando entramos no mérito da drenagem venosa, isso torna mais interessante ainda. Por quê? A retal superior é da mesentérica inferior. A retal média é da ilíaca interna. E a retal inferior é da pudenda interna. Por que isso é tão interessante e importante? Porque isso forma um plexo hemorroidário, de forma que se eu tiver uma hipertensão porta, eu vou ter essa região de desvio de aporte de drenagem sanguínea. Por quê? Veja que, lembra que eu falei que quase toda a região drena para o fígado? Essa região não drena, porque a retal média e a retal inferior, elas vão drenar direto para a cava, então eu não passo pelo fígado. Então, se eu tenho um ralo, se eu tenho uma rolha no fígado, eu posso ter um desvio sanguíneo com desenvolvimento, aumento do calibre ao passar do tempo, do sangue, por essa região do plexo hemorroidário, para drenar com maior facilidade e reduzir essa pressão elevada. Tá? Como a gente pode observar aqui, ó, retal médio e retal inferior, drena direto para cá, não passa pelo fígado. E canal anal, finalmente, essa região aqui de transição do reto para a região externa. A gente tem 2 canais anais, né, um cirúrgico e um anatômico. A gente vai ter a transição dessa mucosa com epitélio colunar por um epitélio escamoso, tá? Um pedaço não queratinizado e outro pedaço queratinizado, como a gente pode ver aqui, com essas colunas anais. E outra coisa interessante a gente ver é essa formação esfinctérica. É uma região que toda essa camada muscular ela vai se desenvolver mais para fazer um esfíncter interno. E vamos ter uma camada externa do esfíncter externo com inervação somática, ou seja, temos o controle consciente desse esfíncter externo. Eu não vou me aprofundar muito, porque eu acho que o tempo já deu exatamente isso, e como disse, essa parte de reto canal anal acaba sendo muito
muito profunda, tá? Então, a bibliografia que eu utilizei para fazer essa apresentação foi principalmente o Latargeliar, que é um livro que eu gosto muito, e as imagens eu utilizei principalmente desses 3 livros, o Guia de Estudantes, o Néter e o Sobota. Espero ter sido claro. Caso alguém tenha alguma dúvida, estarei feliz em tentar ajudá-la.